Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos mais uma vez aqui com o nosso ilustríssimo convidado. São só convidados especialíssimos, né? Hoje estamos aqui com o doutor Marcos Spinacé. Que é isso? Eu vi esse menino crescer. Não posso nem falar isso não, porque eu sou jovem também, né? Então, nós somos da mesma geração. Marcos, muito obrigado, meu querido, por você ter aceito o nosso convite, que eu tenho certeza, como os demais amigos, abrilhantará muito o nosso Uma Graça de Podcast, esse programa que realmente tenta levar um pouco da história de cada um. Não vai dar para levar a história de todos, porque, graças a Deus, são muitos servidores de Barral lá nesse mundo de Deus, né? Então, aqueles que têm possibilidade, aqueles que aceitam, porque tem muitos, viu, Marcos, que não aceitam o convite, se sentem acanhados, alguns falam que não tem muita história, que é isso? Todo mundo tem história, né? Mas, de qualquer maneira, muito obrigado mesmo pelo seu aceite, e vamos agora aqui conversar um pouco sobre um pouco da história do Marcos Spinacé. Marcos, meu amigo, muito obrigado. As palavras iniciais, como você sabe, os amigos que nos acompanham também, nós aqui não apresentamos os convidados, são eles que se apresentam, né? Então, fiquem à vontade para dizer quem é o Marcos Spinacé. Ok, boa noite. Padinha, pode ser Padinha? Padinha, Padinha. É um grande prazer e uma grande honra poder participar do seu podcast, porque creio que isso é uma oportunidade interessante para que a gente possa escutar as histórias dos outros e os outros escutarem as da gente. Isso é sempre um momento muito feliz e importante. Você falou de apresentação, né? Eu sou filho do seu Lídio de Dona Isaura, né? Provavelmente algumas das pessoas da comunidade Bahá'í devem conhecer a eles, né? E meu pai, ele faleceu há 30 anos atrás e minha mãe faz um mês que ela faleceu agora com 91 anos. A gente ainda está nessa fase de entender direito essa situação, né? Disso, eu sou pai do Raul, né, que mora em Brasília, né, que tem o mesmo nome do teu filho, né? Avô da Flora, é a filha dele, né, pai da Mona, que mora lá em Maceió, e avô do Dante, que é filho dela, também pai da Sara, e pai do Daniel, que mora aqui comigo, e atualmente casado com a Elaine. Então, essa sou eu. Né? Eu não sei, se você quiser, a gente pode falar de profissão, mas a profissão é uma coisa... Faz um pouquinho da profissão. Você é professor, leciona. Isso é muito interessante, porque nessa apresentação, por mais que os amigos nos conheçam, eles não nos conhecem um pouco na nossa intimidade, na nossa profissão. Muitas vezes alguém se apresenta dizendo o que faz e qual ofício que ocupa, e outros amigos podem interagir no futuro, né? A gente nunca sabe. Então, fique à vontade. É interessante que na realidade, eu nunca tive muitos planos na minha vida. Eu sempre deixei tudo ser entregue na mão de Deus. Ele foi conduzindo a minha vida da forma que Ele quis. A única coisa que eu tinha em mente era ganhar a vida, né, como profissão desenhando. E aí eu tive essa oportunidade. Eu passei mais de 5 anos como ilustrador e cartunista de jornais diários lá em Maceió, né, a cidade que eu fui residir depois dos 18 anos. E eu tenho a formação como arquiteto, trabalhei também muito tempo na área de publicidade, propaganda, e depois eu fiz um mestrado e doutorado, e a partir desse século eu virei professor, né, tudo por vontade de Deus, não teve muita escolha, não. Mas eu acho isso muito prazeroso e atualmente eu sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, né? E como professor efetivo do curso de gemologia na área de design de joia, né? Fazem 3 anos que eu estou ali e provavelmente vai ser onde eu vou terminar a minha carreira. Muito bem. Então, você mora em Vitória do Espírito Santo. Esse aqui é nome, hein? Na realidade, eu moro na Grande Vitória. E Vitória é uma ilhazinha bem pequenininha, a gente chama de Vitorinha, né? Tem um pouco mais de 300 mil habitantes, só que em volta dela tem uma série de cidades. E eu moro na cidade de Vila Velha. É tão longe que a gente Eu atravessa acho que é a maior, né, Marcos? Da Grande Vitória, acho que é a maior Vila Velha, não é? Atualmente, em número de habitantes, é Serra.
Ah, Certo? A Serra tem um pouco mais de 600 mil habitantes, aqui está em torno de 600 mil habitantes. Então, são várias cidades com uma população pequena que forma a região metropolitana, né, aqui do Espírito Santo. Né? E Vitória está dentro daquilo que é considerado metrópole, né, sim. pelas características. É. Muito bem, muito bem. Você não nasceu em família Bahá'í, não, né, Marcos? Não nasceu. Olha, eu não. Quando eu nasci, meus pais eram da Igreja Católica, né, muito fervorosos, por sinal. Papai era congregado mariano e mamãe era filha de Maria. Então, eram pessoas totalmente dedicadas à vida religiosa, não como sacerdote, né? Fazendo o papel de quermesse, de cuidar de igreja, essa coisa toda. Leigos, né? Eles falam leigos, né? E aí, você já entrevistou quem chegou a primeira vez em casa com essa questão da Febarrai foi a minha irmã Virgínia, né, que ela tem um podcast aí com você. E nessa época eu tinha em torno de uns 12 anos, um pouco menos, né? E tinha feito a primeira comunhão, né? E participava do catecismo, né? Dessas atividades na Igreja Católica, né? Meus pais, eles eram muito atuantes mesmo, né? Como descendentes de italianos, né? Que são muito dedicados à Igreja Católica, papai e mamãe sempre foram muito ativos, né? De construir igreja, de fazer essas coisas mesmo para valer. Mas eu não nasci, não. Eu tive um momento que eu me declarei Bahá'í com uns 15 anos, né? E eu tive o privilégio de ter seu Raul Pavão na minha época dessa comemoração aqui, né? Foi ótimo. É. Mas seus pais, seu Lide, eram muito dedicados como católicos e depois como barrais também. Sim, Eu sim, eu sim. tive o privilégio de ensinar com seu pai em muitas comunidades pelo Nordeste, pelo Norte. Manaus foi, acho que, a última vez que nós tivemos a oportunidade de servir juntos e tudo mais. Se depois você quiser falar um pouquinho deles, porque realmente eles não estão mais entre nós, mas com certeza o legado deles, o serviço que eles prestaram, tem muitos filhos de Solídio por aí, e Uhum. eu acho Tem, que vale a sim. pena. Outro dia eu encontrei na internet com o Jone. Não sei se você sabe quem é. Ele é da Paraíba e reside no sul do Brasil agora. Que Quem? ele foi. Jone. Ah, o Jone. Johnny. Sabe quem é, né? Mora em Florianópolis hoje, né? Isso, isso. É um professor É. também, é uma pessoa muito dedicada. Ele conheceu a fé através de papai e do Peimã, lá na rodoviária de João Pessoa, né? E aí ele considera filho de papai e de vez em quando a gente fala como irmão. Mas é claro que a nossa história sempre é atravessada pelos nossos pais, principalmente quando eles são próximos da gente. Sim. E papai teve uma influência muito grande na minha formação e eu tenho lembranças muito interessantes disso. Né? Papai era uma pessoa muito racional, né? E leitor e tudo mais. Mamãe era mais mãezona, de ficar na dela, de fazer as coisas por trás do palco. Né? E papai era mais. Papai ele tinha quarto ano primário, mas lia muito, era uma pessoa muito leitora, sabia de coisas muito interessantes. E o que aconteceu com o papai foi que ele, como leitor, né, quando minha irmã chegou com a questão da Fé Bahá'í lá na casa que a gente morava, ele Porque foi vocês são três, né, Marcos? três. É eu, Marcos, né? A minha irmã Teresa e Virgínia. Né? Todos nós três somos barrais. Virgínia foi a pioneira na família, né? Isso. E foi a pioneira porque ela ouviu, através das atividades católicas, da promessa do ladrão na noite, né? Da profecia do ladrão na noite. Aí, um belo dia, ela viu um texto da dona Guite Milani, que morava aqui na época, no jornal, falando sobre essa promessa, né? Do ladrão na noite, essa profecia. Né? Eu virei como ladrão na noite. E aí ela foi ver o que era e acabou seguindo, né? Certo? E meu pai, quando minha irmã falou dessa questão da Fé Bahá'í,
Meu pai foi totalmente contra, não aceitou de forma nenhuma. Pra você ter ideia, tinham brigas homéricas lá. Tinha até uma plaquinha proibido discutir religião nessa casa, na parede escrito, você acredita? E aí o que que acontecia? A minha irmã, obviamente que naquela época alguma única forma de ter contato com os princípios barrais era a leitura, né? E ela pegava os livros e ia ler. E meu pai roubava os livros dela, né? Roubava porque ele estava em busca de encontrar argumentos para comprovar a ela que ela estava fazendo uma besteira na vida, entendeu? E aí ele lia. E ele era muito interessante, Patinha, que papai sabia as histórias dos santos todinho, né? Não sei como que ele tinha aquilo de leitura, né? Me lembro uma ocasião, acho que vale a pena contar isso, que é curioso, que eu, quando era garoto, comecei a tentar desenhar história em quadrinho. E naquela época tinha história de várias categorias, inclusive de terror, né? E nessas histórias era comum aparecer as histórias o livro de bruxaria de São Cipriano. Aí eu, meu Deus, por que bruxaria, né? No caso, a magia negra de São Cipriano. E aí eu fiquei curioso com aquilo, fui perguntar ao papai, né? Papai, diga aí, por que que tem um santo que faz bruxaria de magia negra? Como que pode isso? Aí, por incrível que pareça, Padinha, ele sabia da história. Ele falou que o Cipriano era um cara que uma pessoa pedia tudo ao ente do mal. Ah, eu quero isso, ele dava, ele queria isso, ele dava, eu quero aquilo, ele dava. Aí um dia esse camarada ficou apaixonado por uma mulher linda lá, né? Ele foi lá pedir ao diabo, né, que queria casar com aquela mulher, ficar com aquela mulher para ele, né? Aí o diabo falou para ele assim, olha, essa aí eu não posso fazer não. "Ah, como que pode, né? Ah, não posso porque o poder que ela tem é maior do que o meu. Então eu não posso fazer nada, né? Como que pode ser esse negócio? Ela foi ver qual era o poder dessa mulher, porque ela era uma mulher religiosa, muito dedicada às coisas de Deus, né? Só que antes disso, São Cipriano, como ele tinha um poder do ente mal, ele foi aprendendo as magias, as coisas para fazer os desejos dele acontecer, porque ele era seguidor do ente mal lá, né? Do Sim. demônio e tudo mais. E aí, depois disso, ele pegou, largou tudo e acabou virando uma pessoa. Por isso ele se tornou santo, entendeu? Depois que ele passou por essa história. Se encantou pela mulher religiosa. Aí perdeu, né? O poder é maior. E aí, só que o livro dele ficou, né? As histórias dele ficou e as pessoas fazem uso, tudo mais dessa mística, né? Então, Nossa, o papai sabia dessas histórias todas. A Bíblia dele, Padinho, era toda marcada, né? Antes mesmo de se tornar Bahá'í, com algumas coisas curiosas, algumas coisas importantes lá, ele marcava tudinho e sabia tudo. Então, aí, quando ele não conseguiu argumentar com a minha irmã, mas ele começou a se aprofundar para entender o que estava acontecendo. Aí ele se tornou Bahá'í e, e, e depois que ele se tornou Bahá'í, ele pegou, foi bater perna no mundo, né? é Foi pelo mundo interessante. afora, saiu pelo mundo afora para conversar com as pessoas, para falar para todo mundo que ele tinha conhecido e aí algumas dessas vezes foi com você, com o Peima, né? É, Sim, sim. era ele uma bolsinha com folhetos e um livro de oração dentro e algumas outras escrituras para estudar. E andava rápido, ele era magrinho, ele andava rápido, né? É, Senhor Lídio. Mas é interessante essa história, esse episódio aí que você contou, como é que ele conheceu a fé, foi através de buscar provas para a filha que essa religião não era bem de Deus, né? Você sabe que tem outros casos muito semelhantes, né? Tem um amigo em Belo Horizonte, também na década de 70, que a gente participava daquelas reuniões de amigos, que a gente chamava de firesides, né? Então, esse amigo, as reuniões eram temáticas, né? Cada semana se escolhia um tema e o livro que era seguido para que a gente pudesse ter um debate ali era o Resposta a Algumas Perguntas. Esse amigo comprou um livro e ele era católico, né? Ele comprou um livro, ele gostava de amizade com alguns barrais, mas ele comprou um livro e falou assim: eu vou provar para vocês que essa religião não é 100% certa. Tem alguma coisinha errada, porque não existe nada perfeito. E aí ele participava das reuniões de Firesides toda semana, e quando escolhia-se um tema para a semana seguinte,
Então, todos tinham a oportunidade de ler aquele assunto e debater com um certo conhecimento de causa, né? E ele chama Ricardo. Perdi o contato com ele, infelizmente, mas com certeza ele ainda está por esse mundo afora. E aí o Ricardo, na medida que ia lendo, ia participando, ele chegou à conclusão de que realmente essa religião era uma religião de Deus mesmo e que veio para unir todas as demais e acabou, como seu pai e todos nós, se tornando Bahá'í, né? Mas é interessante. Mas sim, e aí? Aí ele se tornou Bahá'í, mas aí a história é sua. Você era criança nessa época, né? Sim, sim, eu tinha. E aí o que aconteceu? A minha irmã foi embora para Recife como pioneira, né? Para quem não sabe, pioneira é a denominação daquelas pessoas que saem da sua localidade para outra localidade a serviço do ensinamento da fé, né? Isso. E nessa época, papai e mamãe também se tornaram pioneiros. Você nem sabe disso. E eu contei, deve ter sido umas 4 ruas depois da casa dele, né? Ele saiu de um bairro chamado Ibis e passou mais um bairro, e no segundo bairro eles foram residir na sede Bahá'í da sede dos Bahá'ís na época de Jardim Colorado, hoje de Vila Velha, né? E eu fui junto com ele. O Jardim Colorado é Vila Velha? Jardim Colorado é um bairro É de um Vila bairro de Velha. Vila Velha. Isso aí. Hoje a Assembleia é de Vila Velha, mas na época a Assembleia era de Jardim Colorado. Interessante. Né? E é interessante, desculpa interromper, Marcos, mas é interessante esse pontinho aí que você colocou, porque hoje a gente chama isso pioneiro, porque hoje o espírito de pioneirismo não é só esse que a gente sai de uma localidade e vai para outra. Às vezes o pioneiro pode sair de um bairro e mudar para outro bairro da mesma cidade. Então, seu pai estava 40 anos atrás, já na vanguarda dessa concepção de pioneiro de vizinhança, né? Isso aí. E eu não sei se alguém algum dia chamou papai e mamãe de pioneiros, entendeu? Mas eu acho que eles merecem o título, Sim, né? sem dúvida. Porque, e por incrível que pareça, Padinha, eles saíram de lá, venderam a casa, né? Dividiram em 3 partes, para uma parte para cada filho, e foram morar lá na sede. Aí, a partir daí, eles iam fazendo melhorias na sede da É, Fé Bahá'í, entendeu? lembro disso, eu lembro disso. E muitas das coisas que a sede hoje tem foi parte da contribuição de papai e mamãe, né? Na parte da reforma, da Da construção. estrutura, né? Isso aí. E aí eles passaram mais de 40 anos, né? Parece que foi em 76, ó, ia fazer 50 anos agora, vai fazer 50 anos em 26 É. que eles tinham ido para lá. Então, 45 anos, né? E eu fui com eles, né? Minha irmã Tereza estava casada nessa ocasião e Virgínia tinha ido para É isso. Recife. E aí eu fui morar num dos cômodos da sede. E aí muitas vezes eu levantei correndo porque tinha, olha, os barreiros chegando, acorda. Aí eu agarrava o travesseiro, saía da sala, né, do quarto, sei lá, daquele cômodo, ia para um outro canto porque o pessoal estava chegando. É Mas incrível. e foi um pioneirismo muito interessante, porque eles faziam muitas atividades, né, e envolviam a vizinhança com uma competência fabulosa, espetacular, né? E nessa ocasião, Padir, eu estava caminhando para a adolescência e tive uma oportunidade de viver talvez a maior experiência de diversidade humana ali, né, enquanto adolescente. Isso foi, até hoje a gente comenta isso, porque eu estava morando na sede Bahá'í, um garoto, e naquela época a gente saía para a rua para brincar, para jogar bola, fazer essas coisas. E eu comecei a ter uma série de amigos, né? E amigos que jogavam bola, jogavam vôlei, pegavam onda, surfava, andava de skate, andava de bicicleta, fazia um monte de coisa. E eu costumava levar esses amigos todos lá para a sede, que era a casa onde eu morava. Sim. E papai tinha uma oficina, né, que ele era um cientista maluco lá, fazia umas invenções, né, ele trabalhava com mecânica e era um faz-tudo. Aí no fundo do quintal tinha uma bancada, tinha umas ferramentas, uns equipamentos lá, que a gente acabava
usando para contar bicicleta e fazer todas as experiências que a garotada podia fazer. E aí, Padinha, dentro dessa turma toda, papai e mamãe davam toda a liberdade da gente fazer o que quisesse, obviamente dentro dos limites que eles impunham para a gente. Sim. E aí, Vadinha, tinham pessoas de toda natureza, de toda característica que você pode imaginar, né? Pessoas de uma classe de menor poder aquisitivo, de maior poder aquisitivo, né? Homens, mulheres e pessoas de outros sexos qualquer, né? E tudo mais ou menos nessa faixa etária de adolescente, entre 14, 15, 16, 17, 18 anos, e a gente costumava ir lá para participar das coisas. Então, por exemplo, vamos embora sair para festa ou para qualquer coisa. Não, antes nós vamos fazer oração todo mundo. Aí A botava Dona todo Isaura mundo. Dona Isaura era uma mãezona, né? Sim, sempre foi. Né? Especialmente na relação das comidas, entendeu? Chegava lá, ninguém passava fome. Né? Aquela turma toda aí, né? Ela fazia torta, que é muito comum, a torta salgada feita de pão de forma, Padinho, É. que aqui era tradição. A festa de casamento, aniversário, era um bolo e uma torta salgada com recheio de galinha, de outras coisas. Ela fazia enorme, 1 metro. E aí essas tortas eram cortadas as cascas, para usar só o miolo. E É. essas cascas ela costumava torrar. Aí tinha umas latas com essas torradinhas lá, e aí já viu, né? Abria, o pessoal comia, feito uns malucos. E aí, Padinha, essas pessoas, elas eram atraídas pela possibilidade de ser elas mesmas, certo? Pela possibilidade de rir do que quisesse, de falar o que quisesse, de agir como quisesse, de vestir como quisesse, num ambiente onde tinha um acolhimento, né? Foi uma experiência única. Eu tenho conversado com esses amigos, eles dizem que nunca mais tiveram uma experiência de ficar tanta gente diferente convivendo sobre o mesmo teto por vários momentos. Pois é, pois é. Eu costumava pegar onda e a gente tinha que acordar cedo, entendeu? E aí tinha um quartinho de madeira, de parede de madeira que tinham feito do lado de fora, na segunda etapa, né? Que eu dormia lá, aí, não pode não, vamos fazer um puxadinho lá atrás. E aí o que que aconteceu? Papai o dia disse que acordou, foi lá olhar o quarto, tinha uns 15 mais ou menos, menino, tudo dormindo lá, porque tinha que esperar a madrugada, né? Para sair todo mundo para a beira da praia, entendeu? E aí, certo? E aí, nesse meio, a gente tentava viver uma vida mais ou menos como o Barral lá propõe, né? É mais ou menos porque a gente não consegue fazer perfeitamente. Ah, Mas nesse aspecto era muito bom, porque as pessoas tinham um local de coração aberto, né? E iam para lá, né? Sabendo que seria acolhido, se tivesse fome ia comer, se quisesse chorar ia chorar, se quisesse falar um palavrão ia falar um palavrão, né? A gente saímos na porrada lá no meio várias vezes, coisas de um garoto, né? sim. Então, isso foi Eu- uma experiência muito grande. essa lembrança sua reporta, cada um que está nos vendo, nos ouvindo hoje, também teve, principalmente dessa geração que viveu nesses anos 70 na adolescência, vai lembrar disso. Eu lembro que Natal, no Rio Grande do Norte, era uma comunidade enorme de muitos jovens. Belo Horizonte tinha reuniões de jovens com mais de 100 jovens. Nós éramos no bairro da Sagrada Família, onde depois foi construída, comprada, né? A primeira sede, o Barrais de Belo Horizonte, hoje fica num bairro vizinho, que é Floresta, que é um bairro chamado Floresta. Mas nós éramos uma turma aí de mais de 10, essa mesma turma aí que você está colocando, só que a gente não tinha praia, mas jogar bola na rua e brincar de patinete, tinha joguinhos de bente altas, aquelas casinhas de jogar bola de pano, enfim, fazíamos brincadeira, porque naquele período, aquela geração que éramos jovens, é uma geração de turma de rua, não tinha internet, não tinha. Hoje todo mundo, qualquer lugar que você vai, está todo mundo com o celular na mão, às vezes não interage. Restaurantes dão desconto se a pessoa deixar o celular na portaria, não ir para a mesa jantar ou tomar sua refeição com celular,
porque eles chegaram à conclusão de que sem celular o consumo é maior, que as pessoas vão conversar sobre elas, sobre as coisas delas, e vão continuar comendo e bebendo ali. Então, nesse período que você está relatando, se a gente for lembrar, qualquer comunidade tinha essa turma de jovens, e um atraía o outro, e eles aprendiam juntos. E se um, por exemplo, você falou, brincava, ria, chorava, falava palavrão, até os palavrões começavam a diminuir, porque a gente começava a criar um ambiente tão harmonioso, de tanta amizade, que um falava um palavrão, oh, não pode falar isso aqui não, pode falar que estava na sede Bahá'í. Então, toda essa educação de turma, né, fazia com que realmente a gente chegasse. Porque o que é religião? Se não religar nós até Deus. Então, essa religação, quando estamos juntos com amigos, de amizade de coração, hoje a geração passa por uma outra etapa do desenvolvimento. Hoje são as redes sociais. Então, as pessoas, às vezes, têm milhões de amigos, mas, de fato, não conhecem nenhum deles pessoalmente, né? Só estão na rede. Então, é uma outra forma de interação. Mas essa lembrança sua é maravilhosa. Mas daí você foi crescendo. E onde é que nasceu aquela vontade de falar, poxa, eu acho que eu vou levar, porque seu pai, com a mesma intensidade, e sua mãe, que eles viviam como católicos religiosos, eles continuaram religiosos, só que agora, unindo todas as demais religiões, eles não acreditavam só em Jesus, acreditavam também em Jesus, e agora em Bahá'u'lláh, o Bab e outros manifestantes, né? Mas como é que surgiu isso? Aí eu acho que eu vou levar essa religião para outros lugares. Como é que foi essa sua história? Padinha, veja só, tudo que eu falar, ou tudo que alguém fale, vai ser só parte. Claro, Nunca é plenamente, porque ela envolve o lado místico, né? E você sabe que o místico, né, a matéria-prima do místico é o mistério, né? E o mistério, outro dia eu estava estudando sobre isso, o mistério é aquilo que você conhece além da razão. Por exemplo, quando eu vou para algum lugar, quando um mineiro chega aqui na beira da praia, ele sente uma coisa tão fabulosa. Aí, quando ele volta para Governador Valadares ou qualquer outro local, chega lá, rapaz, eu fui para a praia. Aí ele começa a contar, e aí o outro fala assim, mas me fala como é isso? Aí ele fala assim, não sei, só indo lá para você saber. Então, tudo aquilo que a gente sabe e não consegue dizer é o conhecimento do lado afetivo, ou do lado misterioso, ou do lado místico, que é aquilo que você sabe, conhece, mas não tem como expressar, entendeu, Padinho? Então, eu estou falando isso para desmistificar o místico, porque a gente pensa sempre no. Oh! Não, é simplesmente aquilo que você conhece e não consegue falar. sim. Esse é o lado místico, entendeu? Por isso que tem aquela sobre o Abdu'l-Bahá, que é uma das figuras centrais da fé, é o mistério de Deus, que você só conhece em contato com ele, certo? Não é coisa da lógica, né? Então, o que que acontece? Nós também somos de uma época, do que você está falando, que nós éramos movidos por uma coisa mística, né? Uma coisa de fé, uma coisa de crença. E, de repente, você nem sabia o que era. Quando você olhava, você estava lá, não sei aonde. Nossa, eu estou Verdade. aqui? Como que eu vim parar aqui? Então, tem uma música dos Titãs que me deixa, hoje até lembro da minha vida, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraída. Então, eu sempre fui uma pessoa muito distraída para o mundo, entendeu? De repente, em algum momento, em alguma reunião, fazendo alguma oração, ouvindo Sou o pioneiro Bahá'í, né? Que andar por aí ó, lendo a epístola de Armádio, qualquer coisa assim, você, ó, estão precisando de gente lá em Maceió, ou em qualquer lugar do mundo. Vamos embora. Pegamos as coisas e fomos embora, né? Mas, na realidade, a escolha para o Maceió foram causadas por dois motivos, né? Uma é que eu conheci uma pessoa chamada João Cardoso, lá de Maceió, em uma conferência que houve no Mineirão, no Mineirinho. Não sei se você lembra de que teve Sim, uma lembro. conferência no Mineirinho, 83, se eu não me engano. Sim. E aí eu fui para essa conferência e lá eu conheci João e tinha naquelas épocas metas de pioneirismo, né? Tá precisando de tal local lá, não sei aonde. E aí eu conversei com o João, falei, João,
Maceió tem praia? Ele falou, tem, muito bonita por sinal. Então eu vou para lá, tá? Falei, legal. Aí eu peguei, eu sempre fui menino da beira de praia, eu nasci e me criei em beira de praia, e aí eu fui para lá, né? E também na época eu tinha começado a namorar com uma pessoa, né? E ela era do Nordeste, e aí a gente falou, vamos casar? Bora. Aí pegamos e fui embora, peguei. E aí peguei, juntei as minhas coisas e fui embora. Eu tinha terminado o ensino médio, na época era o segundo grau, com 16 anos, sabe, Padinho? Sim. E tinha feito várias vezes vestibular e não tinha passado. Fiz 3 vestibulares antes de passar. Então, o primeiro vestibular foi com 16 anos, né? Na época, hoje nem tanto, na época era muito prodígio fazer um vestibular com Hoje essa também, idade. hoje também. E aí eu fui fazendo, mas eu ia fazer as provas com a prancha lá esperando para pegar onda. E aí, como eu não tinha passado nenhum vestibular, né, tinha tentado, me alistei também no Exército, para a NPOR, né, que eu tinha o curso de. Não passei. E aí até aquela vida que estava lá, vou embora. Aí eu peguei as coisas e fui embora, né? Não tinha nada, né? Sim. Tinha lá alguns papéis comigo e fui embora para Maceió. Mas olha, a gente vai, como é um bate-papo, um vai interromper o outro em determinados momentos, né? Mas isso aí que você falou, que essa questão mística do mistério, porque o pioneiro não nasce, não é só naquele momento de que você falou, onde que é a meta? A meta é em tal lugar, porque naquele período que você está relatando, os anos 80, grande parte do Nordeste não tinha pioneiros, grandes cidades, capitais, né? Virgínia, quando foi para Recife, tinha um casal de pioneiros persas, Socorros Goulbat, que morava lá há muitos anos, estavam depois saindo de lá, tinha o Barrais Nativos, do professor Vicente, e outros naquela época. Então, as metas de pioneirismo eram muitas, em todo o Nordeste, Norte, Sudeste, o Brasil inteiro. Mas onde é que nasce o pioneiro? É lá onde você falou que a Virgínia conheceu a fé através de uma leitura de jornal, de um artigo, que Dona Guite tinha dado uma entrevista, seu pai e sua mãe, católicos, fervorosos, possibilidade quase que zero deles se tornarem, na opinião daquele período, em outra religião. Então, você ali, garotinho, adolescente, hoje chamaria de pré-jovem, né? 12, 13 anos, é ali que nasce o pioneiro. É nessa convivência, é nessa educação que Dona Isaura lhe deram para você, é aí que nasce. Então, quando você está contando essas histórias, e tantas outras que nós já ouvimos aqui nesse Uma Graça de podcast, é assim que nasce o pioneiro. Então, quer dizer, muitas pessoas, depois a gente vai falar um pouco sobre isso também, fica pensando, o que eu tenho que ter para ser pioneiro, né? Então, às vezes, começa nessa educação, sem assim, muita pretensão, e você, às vezes, vai de uma cidade onde você mora para outra, como a Casa de Justiça fala, qualquer um que se mudar de onde mora para outra cidade continua servindo a fé, esse homem, essa mulher, esse casal é pioneiro. Então, quer dizer, o pioneiro é aquele que vai. Nós somos pioneiros todos os dias quando encontramos alguém que nunca ouviu falar de Bahá'u'lláh e a gente fala pela primeira vez, né? Então, essa sua história, que está maravilhosa, é assim que nasce, né? Do mistério mesmo, né? Mas sim, aí você falou, vou para Maceió. E aí Deixa eu foi. aproveitar isso que você falou, também uma contextualização da época. Você sabe que a maior quantidade de brasileiros nos Estados Unidos são mineiros, né? Que houve uma época muito significativa na década de 80. É, E isso também foi algo comum no Espírito Santo. Muitos dos meus amigos foram embora daqui para Europa, para Estados Unidos, especialmente, sim, né? E de repente eu fui para o Nordeste. Era uma coisa muito estranha na época, entendeu? Pô, pois é. vou para os Estados Unidos, porque lá é um país desenvolvido. Eu vou para Maceió. É. Maceió, né? Isso era motivo de conversa, de falar para as coisas sobre a fé também. E isso gerava muito assunto para falar para a fé. Sim. Sim, aí o que aconteceu, Padinho? Bora para Maceió. É assim mesmo, sem pé, sem cabeça, sem nada, né, com uma trouxinha. E aí o que acontece? O caminho para Maceió teve uma parada em Salvador, né? Era quase Naquela como uma época, parada de lei, né?
Sim, sim. A gente ia ser preparado em um mês, né? E aí a gente parava lá na sede de São Cristóvão. Naquela época aquele local era totalmente isolado do mundo, né? Porque é na região próximo do aeroporto de Salvador e naquela época era extremamente distante de tudo, né? É. E lá a gente teve a guia do Sérgio Couto, né? Que ele é considerado pela Assembleia Nacional o pai do Instituto do Brasil, né? Por conta, você sabia disso, que ele é o pai do Sim, Instituto do sim, Brasil? sim. Então, aí O Instituto, lá, naquela época, a concepção do Instituto era também um pouco diferente do que a gente tem hoje como Instituto no Rio, mas nasceu ali, né? sim, sim, ali era pura força de vontade de alguns heróis, né? E pura fé também. São ações de pura fé, época de pura fé, né? E aí cheguei lá, fomos morar na sede de São Cristóvão para aprender a ser pioneiro, né? Aí tinha aquele livro, Manual do Pioneiro. Você conheceu aquele um quadradão amarelo assim? Sim, claro. E lá tinha algumas poucas páginas. Você tem aí naquele cantinho, ali perto do Power Maxada, parece um daquele ali postado. Não, acho que está do lado de cá. É, é esse rapaz aí mesmo, esse rapaz aí. Todo, Então, olha todo, aí, todo isso, costuradinho. isso aí tudo era nossas instruções de vida. É, A gente chegava lá e ia estudar isso aí com o Sérgio Couto. Aí a gente tomava uns puxão de orelha. Cadê sua carteira de identidade? Cadê seu documento tal? Não tem isso. Como você vai? Se comporta direito, rapaz, faça isso. Né? Porque era o momento de você sair da casa dos seus pais, né? E ir para o é. mundo viver sozinho. Né? Então, além da gente ter instrução sobre os princípios barrais, também tinha instrução de como se comportar, de como fazer as coisas, né? E também Exatamente. de comer pouca comida, dormir em qualquer lugar. E É, aí a gente aprendeu ali, foi para lá. Mas foi inesquecível, momentos também de muita fé, de muita oração, de muito contato com o místico, né? E a gente foi embora para lá. passava por Salvador, passava por esse. Porque na época em Salvador, quer dizer, nos anos 70, né, um pouco antes dessa sua passagem por lá, o que nós fazíamos, quer dizer, o que a comunidade Bahá'í brasileira fazia, era muito competente na expansão, porque entendendo o ensino como essas três partes fundamentais inseparáveis de proclamação, expansão e consolidação. Você proclama, depois você expande, se a pessoa quer se tornar Bahá'í, você aceita, se torna Bahá'í, quer dizer, está expandindo a comunidade, e depois consolidar aquela alma que recém ingressou na fé. Como um bebezinho que nasce, que precisa de mamadeira, precisa de leite, precisa de comida depois. Então, nós brasileiros éramos muito bons na proclamação e na expansão, mas nós não éramos muito competentes na consolidação. Por outro lado, na Colômbia, no mesmo período, na década de 70, eles não eram tão bons na proclamação e na expansão, mas eles eram ótimos na consolidação. E o doutor Arbab morava na época lá, era membro do Corpo Auxiliar naquela época, depois se tornou membro da Casa Universal de Justiça, né? Hoje mora no céu. Então o Brasil era bom na expansão e a Colômbia boa na consolidação. Então muitos de nós íamos para a Colômbia para nos capacitar na consolidação. E muitos colombianos vinham para o Brasil para se capacitar na expansão. Então, essa troca é que nasceu o Instituto Ruhi na Colômbia. Então, o Instituto Ruhi, hoje, na concepção que a gente conhece, naquela época era simplesmente, a gente chamava de instituto, qualquer curso de capacitação. Então, a elaboração desse manual que você citou, que coincidentemente estava aqui perto, né? Ele foi criado exatamente para que pudesse jovens como você, como eu, pudessem ser capacitados não só na proclamação, na expansão e na consolidação da fé, mas como viver como uma pessoa, a responsabilidade de documento, tudo isso que você já relatou. Então, realmente era um período muito importante na vida de todos nós. Muitos de nós formou o caráter e a personalidade nesse período, comendo pouco, dormindo no chão e em qualquer lugar. A gente só não dormia em pé. E fazia trabalhos de ensino
de segunda a segunda. E tinha um dia de folga que era exatamente a segunda-feira. E o dia de folga era para lavar a sede, arrumar a sede, e às vezes sair meio período para ver avião subir e descer no aeroporto, porque ninguém tinha dinheiro para ir para o cinema. Então era uma vida de muita dedicação. E realmente todos nós aprendemos muito, né, Marcos? Sim, sim. É um aprendizado que é, isso é uma característica interessante dentro da fé Bahá'í, sabe, Padinho? Eu costumo falar que isso é uma metodologia interessante para os nossos filhos. O Raul, meu filho, e a Sara, moram no Fernão por questões de contextualização na época. Mas, por exemplo, o Raul, quando ele terminou o segundo grau, passou na universidade, inclusive, falei, meu filho, vai embora. Vai embora, mas pai, eu vou perder um ano, eu vou perder a universidade. Eu falei, não vai perder nada, não. Você vai voltar de lá melhor. E aí ele foi embora passar um tempo em Brasília, em São Sebastião. Né? Ele foi acolhido lá na família da Glória e Robert Walker e companhia naquele local e passou um ano, né, nessa atividade. Hoje ele mora em Brasília também, depois de ter morado em Salvador. E quando ele voltou muito mais consciente do que tinha que fazer na universidade, entendeu, Padinho? Sim, Então, essa possibilidade das pessoas ganharem o mundo antes de começar ou de concluir a universidade é uma prática que ainda existe na comunidade Bahá'í, que ela é muito profícua, né? Porque algumas possibilidades, a pessoa sai da barra da saia da mãe, né, e vai para um ambiente seguro, porque os Bahá'ís que o recebem vão tratar ele com todo carinho, com toda dedicação, tudo mais, mas não são pai nem mãe. exato. E eles vão viver uma realidade que é distinta da que ele vivia, né? Conhecer pessoas que é outra realidade. E isso é importantíssimo para a formação moral, formação do caráter, criar valores, para as pessoas conhecerem. Exato. Então, isso é uma prática que existe dentro da comunidade Bahá'í, que até hoje ela é muito importante, Muito. né? Mesmo que haja as mudanças que você vem falando, É, mas quando o jovem sai na sua força da sua juventude, né, com toda gás, com toda garra, para se dedicar ao serviço, né, que é assim que é chamado na comunidade, né, sim, serviço ao próximo, é. à sociedade, ele tem um grande aprendizado. Olha, eu não lembro em que situação que foi que o Raul apareceu aqui em casa, porque ele morava no mesmo período que ele estava em Brasília. Renê, meu filho do meio, também servia lá em São Sebastião. Renê trabalhava na Secretaria de Assuntos Externos da Assembleia Nacional. Ele ajudava, tudo jovem, 18 anos, né? Ele ajudava os senadores e deputados a escrever discurso Bahá'í. O cara queria homenagear alguma coisa. Eu lembro de um discurso que Paulo Paim fez, e René que tinha ajudado a escrever. Então, eles faziam esse tipo de serviço. Eu não lembro como é que foi que o Raul, seu filho, apareceu aqui em casa com René. Eu não lembro que se ele teve alguma atividade no Soltanier. Eu acho que ele fotografava, não fotografava alguma coisa? Ele é Né? fotógrafo profissional hoje. Isso, então. Então, na época, ele já fotografava e Sim, tal. sim, sim. Ele veio almoçar aqui em casa, foi até no período da Copa do Mundo, de uma dessas Copas aí, e aí nós tínhamos ganho um monte de camisas escrito Brasil e tal para crianças. E a gente deu na comunidade para aulas de criança e tinha para pré-jovens. Ele também ganhou uma camisa. Então, esses meninos, que Raul, seu filho, Renê, os meus aqui, esses jovens, eles não têm noção, quem está nos vendo, nos ouvindo, não tem noção quem é que Esse aqui é o apareceu. Daniel. Grande Daniel, tudo bem, Daniel? Tudo. Que bom, prazer te conhecer, viu? Também. Tá bom, agora deixa eu terminar aqui com ele, tá Nós bom? estamos aqui contando a história do seu pai, mas então, do seu pai, dos seus avós, né? Mas então, esses jovens que tiver, que tenham oportunidade de servir a fé, isso que você falou é uma verdade sem contestação. Aprende a viver e não perde tempo, porque esse serviço que presta à sociedade, que presta à humanidade, eles simplesmente. Eu lembro quando nós ficamos 5 ou 6 anos como instrutores a tempo integral. E eu fazia Escola Técnica Federal em Belo Horizonte,
e aí eu tranquei a matrícula. E a história é longa, a história hoje é sua, mas esse período que eu fiquei servindo como instrutor, quando eu cheguei em Manaus, eu consultei até a Assembleia Local o que eu deveria fazer, como comecei a voltar a trabalhar, voltar a estudar, e o que eu faria se eu voltasse a fazer escola técnica, porque a escola técnica era federal, eu fazia edificações. Então, tanto a Escola Federal de Minas me deu a transferência para outra escola federal, e Manaus tinha escola técnica federal também. Acabou a Assembleia Local, falou, olha, a gente não pode dizer o que você deve fazer, mas esses anos que você passou como instrutor, viajando pelo Nordeste, agora morando há tanto tempo aqui em Manaus, eu acho que a maturidade sua é muito maior do que a de jovens da sua idade. E eu tinha 20 e poucos anos na época. A gente sugere que você faça o que você desejar. Mas se você fizer supletivo, que naquela época eram 12 matérias, se você fizer supletivo, você vai ganhar tempo. E depois faz um vestibular. Sei que eu e Gabriel, que hoje mora em Salvador, né? Hoje membro da Assembleia Pistolim, Nacional, Pistolim, pistolim. na época era o Pistolim, hoje membro da nossa Assembleia Nacional, escritor, Bahá'í brasileiro. Então, na época, nós fizemos tanto o supletivo quanto nos inscrevemos no supletivo e no vestibular. Passamos em todas as matérias do supletivo e passamos no vestibular. Eu fiz para pedagogia, ele fez para farmácia. Se eu somar aqueles 5 ou 6 anos que eu fiquei como instrutor e o período que eu estava na escola técnica, que faltava mais 3 ou 4 anos, mais um estágio, mais um ano de pré-vestibular, 5 ou 6 anos depois eu tinha que estar numa universidade. 5, 6 anos depois eu estava na Universidade Federal do Amazonas. Quer dizer, aqueles tempos que eu fiquei como instrutor, perda de tempo zero. Agora, a maturidade, amadurecimento no caráter e na personalidade, nenhuma universidade me dava, porque eu ganhei servindo a fé. Então, isso que você está contando e que eu passei como experiência, e que Raul, seu filho, Renê, meu filho, todos esses jovens que prestaram esses períodos de serviço, ganharam muito. Então, não pensem que vão perder tempo, porque não vão. Desculpa ter contado esse episódio Não, aí, mas enquanto e isso, você tem está outra, lembrando de outros. e tem outra questão, Padinha. Hoje, nos processos seletivos dos recursos humanos, se você falar que tem essa dedicação a uma atividade social, da religião, você tem um currículo mais competente do que quem não participou. Exatamente. Então, além do. Deixa eu interromper mais uma vez, porque senão passa, perde o sentido. René, nesse mesmo período que levantou como ano de serviço, que a gente chama, né? É um período de serviço para ir para Brasília, para servir na Assembleia Nacional, na sede nacional. Ele estava também se alistando no Exército e pegou, que a gente fala, pegou o Exército, né? Foi selecionado e ele ia servir no Exército. E ele já estava em Brasília. Eu fui aqui no tiro de guerra, aqui em Mojimirim, para ele se apresentar. O pai é que foi. E eu conversei com o comandante do destacamento do tiro de guerra aqui, expliquei a situação, por que René não estava se apresentando, porque ele estava se apresentando em Brasília, para servir a fé Bahá'í, para servir a humanidade. E contei para o comandante do Exército o que ele ia fazer. Ele liberou o René do Exército. Falou, esse menino está servindo ao Brasil melhor do que se ele vier para cá. E deu a dispensa dele. E depois a vida seguiu, ele acabou indo para os Estados Unidos e lá entrou no Exército Americano, se aposentou como sargento das Forças Especiais do Exército. A gente não sabe que rumo vai tomar a vida desses jovens que servem a fé, né? Mas desculpa, Marcos, interromper mais Não, uma vez. o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Você anda distraído que vai dar tudo certo. Não, era Exatamente. só para reforçar que, além do crescimento e do ganho do caráter, do conhecimento, do treinamento, dos valores, tem um ganho concreto mesmo, que é isso de você fortalecer o seu currículo, entendeu? É. Isso é muito proveitoso, esse tipo de atividade, né? E aí a gente teve ter essa oportunidade, né? E na nossa época, né, isso era muito pelo coração, né? Não era nada sistematizado, né? É, é. Você apontava o nariz para onde ele seguia, você ia e vamos ver o que vai dar. Com a E cara e dava com a tudo coragem. certo. Com a cara e com a coragem, né?
E para você ter ideia, Paty, quando eu cheguei em Maceió, é, eu fiz vestibular, porque eu não tinha passado na universidade. Aham. E aqui em Vitória, eu fazia para Belas Artes, porque eu gostava de desenhar, né? E não Sim, passava de jeito nenhum. Quando cheguei lá em Maceió, eu fiz, naquela época você tinha primeira e segunda opção. Eu fiz primeira opção para arquitetura e segunda opção para matemática. Tá bom. Aí eu passei em matemática, você acredita? E quando passei em matemática, falei, tá, era para o segundo semestre, né? Só que no belo dia alguém falou para eu assim, parabéns. Eu falei, parabéns por quê? Você passou no vestibular? Eu falei, assim, passei, mas já faz tempo. Eu falei, não, tem uma lista nova ali, eu vi seu nome lá no curso de arquitetura. Eu falei, meu Deus, eu saí correndo. Nessa época eu estava no centro de Maceió e a reitoria era no centro, eu fui ver, meu nome estava lá, né? Nunca imaginei que, sem nenhuma dedicação de cursinho, de nada, eu poderia passar num curso que normalmente é um curso muito concorrido, né? sim. Arquitetura. E aí eu tive a oportunidade de cursar arquitetura, né? Fui cursar na Universidade Federal. Eu concluí o curso e lá eu fiz, um tempo depois, o mestrado e o doutorado também nesse curso. E aí eu tive a oportunidade de cursar junto da Meire, ou Marianne, que hoje ela é ex-esposa de Fez, que mora na Austrália. Sim, E ela era Bahá'í também, né? Tinha recém-casado com Fez na época, sim. iraniana, né? Falava pouco. E lá nós conhecemos a Glória Walker, né? Que era na época Glória Delfim Costa Silva. E ela acabou se tornando Bahá'í e nós tivemos a oportunidade de conviver no curso de arquitetura juntos. Inclusive, eu vou fazer a dupla de trabalho, porque na arquitetura é muito comum ter duplas, né? Aham. Na época chamava par de esquadro, né? Porque eu sou branquela do jeito que eu tô e Glória é uma mulher negra, né? É, E aí as pessoas ficavam achava curioso porque como que a gente estava junto fazendo os trabalhos o tempo todo, né? E isso foi uma grande oportunidade de ensinar também a eliminação de preconceitos, né? Que é um dos princípios fundamentais da fé Bahá'í, né? Bem defendido por Bahá'u'lláh, e essa né? experiência em Maceió, ser jovem ainda, estudando e conhecendo coisas novas e tal, deve ter tido alguns episódios assim interessantes, né? Você lembra de algum assim que. Sim, foi interessante porque primeiro foi naquela época, por conta da comunicação, existiam diferenças culturais muito significativas, né? Eu, um garoto do Sudeste, indo para o Nordeste, especialmente para Alagoas, porque Salvador era um local mais desenvolvido, Recife também. Sim, Maceió, Aracaju, João Pessoa, elas tinham um pouco menos de desenvolvimento. Eu tinha um biotipo muito estranho, né? Meu cabelo era louríssimo, né? Eu era branquelo, e de repente era um cara estranho lá no meio daquele local, né? De crianças pegar para querer ver como é que era o cabelo, assim, deixa eu ver como é muito interessante. E lá também eu tive uma oportunidade muito grande, porque pouca gente sabe, mas Alagoas tem muitas aldeias indígenas, sim, né? E das localidades que os barrais iam e vão é as aldeias indígenas, tá? Porque todos merecem ouvir o barral lá, sim. né? E essa convivência com as áreas indígenas ela foi muito interessante, porque, Padinha, você sabe, você viveu no Amazonas, para você chegar numa aldeia indígena é uma outra nação, né? E Outra lá você realidade. mas eu estou falando a questão da nação, porque lá você precisa da autorização do chefe da nação, né? O cacique, ele é como se fosse o presidente do Brasil numa nação dessa. Sim. Então a gente precisava pedir para poder fazer qualquer tipo de atividade lá, né? E em seguinte falar com o pajé, que é o líder espiritual da aldeia. E dentro dessas atividades foi muito interessante como que a cultura é distinta. Me lembro que quando nós estávamos lá falando de Barral para as pessoas, uma dos moradores de lá veio me pedir alguma coisa, né? Porque eles têm uma situação de condição financeira muito baixa normalmente, né? Eles Sim. vivem da agricultura de lá, alguma coisa É. assim. E eu fiquei sem saber o que fazer, porque primeiro que eu não tinha, segundo
e que a gente foi orientado a não fazer nenhum tipo de doação, nenhum tipo de atividade desse. Mas o cara me pediu com sinceridade, pediu para, sei lá, comprar um bujão de gás, alguma coisa assim, que era. E aí, meu Deus, o que eu fui fazer? E aí eu fui conversar com o cacique, perguntei a ele o que ele. E ele orientou, não faça isso, faça aquilo outro. Então, eu nunca imaginava conversar com um chefe de nação para tratar de um assunto tão corriqueiro do dia a dia, né? E a gente aprende a respeitar, né, essa hierarquia, essa constituição eh, governamental dentro de um país, né? Porque é um país dentro de outro país. É É, muito curioso isso, né? é. E eles recebiam os barrais com muito de forma amistosa, porque eles entendiam que a ida de lá era simplesmente com a questão espiritual, entendeu, Padinho? Sim. E eles tinham tido experiência com alguns religiosos que tinham outros interesses, né? E algumas pessoas que nem religiosos eram, se faziam passar como tal para se aproveitar de alguma É, riqueza que lá tem. é. Então, eles sentiam muita sinceridade no que os barrais faziam e recebiam a gente com uma cordialidade, com uma gentileza muito peculiar. Um respeito muito grande, né? E algum episódio, né, desse período de você já, assim, em Maceió mesmo, tem alguma. Porque às vezes a gente, quando estamos relembrando de histórias, normalmente a gente lembra de histórias que nos fez bem, que nos causou muita satisfação, Legal. alegria, mas tem alguns conflitos com alguns desafios. Ninguém fala problema, né? Hoje ninguém tem problema. Hoje são desafios. A palavra problema deixou de existir para ser substituída por desafio. Mas às vezes tem desafios que realmente a gente também não esquece, né? Você lembra Não, de eu um? vejo só, eu acho que eu tenho mais histórias boas do que desafios. Ah, não, todos nós, todos nós, todos nós. Tem uma coisa muito interessante, que quando você está no campo do ensino, no campo de pioneirismo, quem conduz a sua vida é Bahá'u'lláh, é Deus, Sim, que conduz a sua. E aí o que que acontece? Nós resolvemos fazer um evento em um local lá que é a Academia Alagoana de Letras, né? Um farisade maior, uma reunião de proclamação, alguma atividade dessa natureza, né? E nós convidamos o reitor da universidade para ele falar alguma coisa lá, né, para brilhantar a, a atividade, né? Bom, aí nessa época as coisas aconteciam no centro de Maceió, não tinha ainda a periferia, o shopping, a praia, era tudo lá no centro de Maceió. E em sim, frente da Academia de Letras tem uma praça Deodoro, de frente do Teatro Deodoro, uma praça que na época era muito conhecida, né? E sim. aí, na hora que nós chegamos no evento, arrumamos tudo, e a hora ia chegando e não tinha muita gente no auditório. Meu Deus do céu! Vai chegar o reitor aí, e aí eu era estudante da universidade, né? E aí, o que que ele vai fazer? Bora para a rua convidar as pessoas que estiverem no meio da rua para entrar lá, né? E aí convida um, fala para barrar isso aqui, vamos ali, ó, ter um evento ali, legal, tal. E aí eu comecei a convidar um senhor lá, falando com ele, depois barrar, e depois de muito tempo ele falou assim, pois é, eu sou o reitor que vai dar a palestra. Meu Deus do céu. Falei, então, que bom, seja bem-vindo, né? E aí foi muito curioso, porque você vê, né? A gente perde a vergonha, perde a noção do tempo, do espaço e dos limites humanos, e com todo o coração cheio de amor, cheio de devoção, acaba fazendo um convite até do próprio palestrante para assistir a própria palestra dele, né? Foi Exatamente. um evento muito curioso, né? Foi E interessante. afinal, houve um público, pelo menos, razoável? Oh, sinceramente, eu não lembro. Isso foi tão marcante, mas quem estava lá eram as pessoas que precisavam estar, É, né? É é, interessante esses eventos, é. né? Então, isso Nesse... foi um. Pois não. Não, não pode falar. Isso foi uma coisa marcante, porque é aquilo que eu falei, quando nós estamos a serviço de Bahá'u'lláh, a gente tira todas as nossas coisas, né? Nossos limites, e vamos embora, e acaba dando certo. É. Esse período era um período de. Nós vivíamos num regime militar, então a proclamação era algo muito significativo, né? Cada cidade que a gente chegava,
cada proclamação que a gente ia fazer era quase que um protocolo, né? Quase que um ritual que a gente visitava um delegado de polícia, visitava o prefeito da cidade, visitava, se tivesse uma universidade, uma faculdade, visitar o reitor, visitar, enfim, as autoridades daquela cidade, sempre levando um livro, folhetos informativos sobre a fé e mostrando que nós estávamos ali para servir aquela comunidade, trazendo esses novos ensinamentos de Deus para a humanidade. Então, isso era muito comum, fazer essas proclamações, ir ao jornal, levar artigo. Então, esse tipo de protocolo que hoje não tem mais. Hoje é a forma de se apresentar, às vezes a fé chega antes da gente chegar na cidade, né? Chegou através das redes sociais, chegou através da televisão, de rádio, jornal. Então, isso era muito comum. E nesse período que você morava lá, também não era diferente, né? Esse tipo de situação e de proclamação. Mas existia já uma assembleia local, continua na parte 2.